Saúde boa? Boa, graças a Deus. E Boa. o Peter, como é que está? Também, não te deixes. Sempre aqui é uma grande satisfação e alegria, na verdade, também Certo. receber aqui hoje no programa A Sua Manhã. Bem-vindo, Moisés Cruz, Certo. engenheiro agrónomo, Certo, certo. Então, eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação, fiz a minha formação, comecei no Instituto Médio Agrário de Chivingueiro, aqui na Huila, onde fiz o ensino médio. E Que é depois, Angola, na Huila. Isso, depois Pois. eu me mudei para o Brasil, onde fiz a formação superior, né, na Universidade Federal do Paraná, e também onde terminei o mestrado em políticas públicas voltado ao desenvolvimento rural. Então, essa é a minha trajetória. Quando eu soube que era muito jovem, eu vi a imagem, eu disse, uau, bom saber que é jovem, Sim. que é muito jovem, e saber que vai estar connosco no programa A Sua Manhã. Certo. Temos muitos aqui em Angola, já agora. Os engenheiros agrônomos. Então, isso tem um número considerável, né? Tem um número considerável de engenheiros agrônomos no país, mas frente à necessidade, né, que o país precisa do desenvolvimento rural, então precisamos, né, aumentar os nossos técnicos, né, em todos no setor agrário para poder fazer frente à demanda que o país precisa de produção de alimentos. Sim, então, senhor. eu acredito que estamos a caminhar no bom caminho, né? Estamos a caminhar bem, mas é necessário, mais do que a quantidade, a qualidade dos nossos técnicos. Então, acho que a questão é essa, é a gente primar pela qualidade para poder responder aos desafios da sociedade. Os desafios, Isso. responder aos desafios da sociedade, é verdade. Muito bom aqui dito, mas também esteve no Brasil, onde acabou por aprimorar, não é? Isso, eu fui para o Brasil em 2014, né? Terminei a faculdade em 2018 e terminei o mestrado esse ano, né? Então, lá eu também faço parte da equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, onde tenho atuado como engenheiro agrônomo voltado à questão ambiental, biodiversidade, e também tenho trabalhado com projetos agrícolas, faço consultorias aqui em Angola e, né, então temos trabalhado dando nosso contributo naquilo que é o desenvolvimento rural do país, né? Sim, senhor. Para bem, os angolanos no Brasil aqui a notabilizarem-se. Para além aqui do nosso convidado de hoje também é um jovem Edson, aqui sem querer fugir um pouco. Ele está a destacar-se num banco no Brasil, já chegou a ouvir. Sim, já. O jovem que tem 21 anos apenas está cada vez mais a ser procurado pelos bancos brasileiros. Parece que já vai sair do Brasil para ir à Argentina a trabalhar. Angolano. Parabéns aos angolanos lá fora. Sim, senhor. Certo. E é bom que correspondam aos desafios do país. Certo. Atender aos desafios. Agora também tentar perceber então, hoje é o Dia Internacional, já dissemos muito bem, da biodiversidade. Que importância tem a agricultura? Certo. Olha, começando do início, né, dá para falar que a biodiversidade é as várias formas de vida que existem na própria natureza, né? Existe uma interdependência entre os fatores, né? Para a gente estar aqui agora, Peter, é porque houve pessoas que trabalham para que isso acontecesse. Então, na natureza, a biodiversidade é todas as formas de vida que sustentam a própria existência. Então, você tem desde fungo, bactérias, né? Tem os animais, toda essa cadeia, né? Ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento ou para a sustentabilidade dos nossos ecossistemas. Então, falando de biodiversidade, falando da vida, né? A biodiversidade é que dá existência, é que nos faz existir. E o homem, né, é um dos elementos centrais dessa biodiversidade, porque o homem desenvolve atividades que podem colocar em xeque a própria estabilidade ambiental. Então, por isso que a própria história, né, vem depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a olhar na biodiversidade como uma questão de sobrevivência. Então, por isso que tem esse Dia Internacional pautando que as atividades humanas têm que andar em harmonia com o meio ambiente para que haja a preservação ambiental, né, de modo a gente ter as nossas atividades econômicas, mas não colocando em xeque a própria estabilidade do nosso planeta, né? É verdade. Certo. Sim, senhor. E agora, particularizando, Sim. a importância Então, que ela tem na agricultura. Olhando para a agricultura é a base da vida, né? Porque o alimento, né, é o mais essencial que qualquer ser humano precisa, né? A energia. A própria pirâmide de Maslow, né, que a base fisiológica é a primeira necessidade da pirâmide. Então, falando de agricultura, é falando de alimento. E para que haja alimento, é preciso produzir. E no momento em que você produz alimento, você vai usar dos recursos naturais, como solo, água, para fazer essa produção. Ali onde vem a importância da agricultura com relação à biodiversidade. Porque as atividades agrícolas, elas podem, de certa forma, né, causar um certo desequilíbrio. Mas temos que ter em conta dois conceitos principais, que é a preservação ambiental e a conservação ambiental. Preservação é um ecossistema, um ambiente que não pode ser usado de qualquer forma. Então, você aqui tem as áreas
de várias áreas litorâneas, algumas regiões que elas têm que ser proteção integral. Então isso é preservação ambiental, não pode ser desenvolvida nenhuma atividade humana nessas regiões. Por outro lado, onde a agricultura se encaixa é a conservação ambiental, onde você desenvolve a agricultura sustentável de modo a fazer uma agricultura que seja economicamente viável, socialmente justa, em harmonia com o meio ambiente. Então, o papel da agricultura dentro da biodiversidade é o desafio de você produzir para mais de 7 bilhões de habitantes, mantendo a agricultura equilibrada com o meio ambiente e ser economicamente viável. Então, aí nós estamos a falar da agricultura sustentável. E para isso, nós no Cita Agro, né, que é a minha startup, que eu trabalho com inovações agrícolas, a gente desenvolveu o modelo 5P, que o primeiro P é pesquisa. Não se faz conservação ambiental com a agricultura sem pesquisa. Tem que conhecer. Temos que conhecer como é que é o clima na região do Kwanza Norte, por exemplo, a interação com os micro-organismos daquela região, com relação ao rio Kwanza que passa por aí. Então, se a gente não conhecer a nossa realidade, não vamos conseguir usar a agricultura de forma preventiva, se assim posso dizer. Já agora, qual o estado da biodiversidade para a agricultura? Então, Angola nós temos aproximadamente 124 milhões de hectares, ou 1,2 milhões de quilômetros quadrados, né, que o país tem. Então, nesse momento, Angola tem 60 milhões, né, de terras aráveis prontas para uso agrícola. Então, nós temos um país meramente ainda virgem com relação às questões ambientais. Está preservado, mas ultimamente a gente tem voltado para o campo. Então, aqui é importante a gente poder levar uma educação forçada ou um pacote tecnológico onde o meio ambiente esteja dentro dessa revolução. Porque se o Pitra quer comprar uma fazenda no Kwanza Sul, então a gente tem que falar nesse momento de emancipação da agricultura, que não podemos separar o crédito da preservação ambiental e do conhecimento. Então, por isso que o modelo 5P ele traz essa ideia de que os projetos agrícolas atuais têm que estar todos unificados com a frente ambiental, com a frente econômica, com a frente do conhecimento. Então, eu acredito assim, nós estamos bem ambientalmente, mas é preciso, né? Nós temos a própria Constituição, no artigo 39, ele fala que o meio ambiente é um direito, nós temos a lei de bases ambientais, a lei da conservação ambiental. Essas leis precisam, mais do que existir, ter um dinamismo que faça ela funcionar. O problema, não precisamos reinventar a roda, o que a gente precisa fazer é fazer o que a gente tem funcionar. Então é nesse sentido que eu acredito que nós estamos numa situação confortável ainda, mas com essa revolução agrícola, países como o Brasil, os Estados Unidos, eles passam por uma fase muito ruim, porque eles foram para o campo, depois trouxeram o meio ambiente, e aí já foi tarde. Angola não precisa passar por isso, Angola pode falar, quem vai para o campo tem que provar que ele está com um projeto que tem harmonia com o meio ambiente. Todos os projetos que o Cita Agro faz, a gente coloca a questão ambiental bem firme para o produtor rural. Conserva pelo menos 20% da tua área, porque isso cria um equilíbrio. Então eu vejo assim, a função da agricultura nesse momento para a biodiversidade é fundamental. Todo mundo quer produzir, todo mundo quer ir para o campo. Então tem a vontade nacional pronta para a agricultura. Vamos usar dessa força que a Angola tem, que sempre teve para o campo, que ficou um pouco adormecida, para também trazer uma educação ambiental para que as pessoas possam ter a noção de que preservar é mais barato do que depois recuperar. Sim, porque uma camada de solo leva 20 anos para recuperar, se destrói. Então é melhor preservar agora, né, com práticas conservacionistas, a gente consegue ter uma agricultura mais saudável. Certo, mas agora gostava também de saber, a Angola tem uma biodiversidade excepcionalmente rica? Sim, Angola tem. Nosso país, eu falo assim, Angola só perde em recursos naturais com o Brasil por causa da extensão do Brasil, porque Angola tem litoral, nós temos Planalto Central, temos climas de deserto, nós temos até deserto, dá para plantar azeitonas, nós temos tudo. Então Angola tem uma biodiversidade incrível, né, desde o mar ao litoral. O que nós temos que fazer é como, né, nós lidamos com essa nossa biodiversidade. O país é arável, o país tem, acima de tudo, eu acho, pessoas. Porque eu acredito que o centro, ou o elemento central para que Angola tenha uma biodiversidade conservada, uma agricultura viável, é investir nas pessoas. As pessoas são elas que vão fazer o desenvolvimento acontecer. Então, por isso que nos meus projetos, no Cita Agro, a minha equipe, a gente sempre busca fortalecer o capital humano. Porque se a gente fortalecer o capital humano, vamos dar resposta a qualquer problema que a Angola tiver. Então vocês estão a trabalhar nisso também e o foco principal é fortalecer o capital humano. Isso, nós somos uma startup Cita Agro, né, de inovação tecnológica. A gente nasce
numa intermediação entre Brasil e Angola, porque eu morei na Huila há um tempo, então eu convivi com o pessoal do Dampata, aquela toda a região. Ok. A gente olhou no olho do produtor rural, a gente sente o produtor rural, o que o Brasil tem de bom, a gente formou no Brasil, o que o Brasil podemos adaptar para a nossa realidade. Então a gente sempre pensou em inovações tecnológicas, mas com peso em Angola. A gente rodou o país, fomos para Malange, a gente conversou com as pessoas, porque você tem que conversar como é que é conservar a nossa biodiversidade numa comuna de Malange, né? Eles têm as suas culturas, os seus hábitos. A biodiversidade, ela precisa também entender a cultura de um povo. Como é que você vai trabalhar a biodiversidade numa certa região? Então a gente vai para o produtor rural, a gente olha no olho das pessoas, porque isso é muito importante, olhar no olho das pessoas, falar como é que você vê, como é que o rio Kwanza, ele interage com aquela comunidade, que ele faz aí a pesca. Então tem que entender essas realidades para você poder conservar. Então por isso que a gente no Cita Agro prima no capital humano, porque a gente acredita que isso é o diferencial para a gente alavancar a nossa agricultura. Sim, senhor. Então, Antes de terminar, mesmo gostava de saber também a relação e a importância entre a biodiversidade e a agricultura orgânica. Certo. Então, a agricultura orgânica é uma corrente muito interessante, né, que nós temos uma agricultura convencional, que ela é praticamente o uso de herbicidas, né, agrotóxicos. Mas só que, por outro lado, nós temos a agricultura orgânica, mas toda a agricultura tem o seu espaço, né? A agricultura convencional, ela também pode ser sustentável. Então, orgânico não necessariamente é mais saudável, né? Porque quando você vai usar o orgânico, você vai estar mexendo com por exemplo, estéricos de bovino, pode estar contaminado. Então, temos que tirar a ideia de que orgânico é melhor. Não, o orgânico ele pode ser melhor se bem feito. Bem feito. Então, o convencional também não é sinônimo de maldade. Se bem feito, tem uma agricultura integrada, onde você pode fazer um consórcio entre todas as formas de agricultura. E isso vai depender de quê? Como é que Angola quer ver essa agricultura daqui a 50 anos. As pessoas que estão acompanhando o programa aqui lá em casa provavelmente queiram assim, uma explicação em miúdos sobre a diferença entre as duas agriculturas. Isso, a agricultura orgânica, ela usa como substrato, como fonte principal, a biomassa ou substrato de origem animal ou vegetal, né? O estérco para fazer os adubos. Então ela é orgânica porque ela não utiliza fontes inorgânicas como adubos inorgânicos. Então essa é a principal diferença. Só que na agricultura orgânica você consegue trabalhar ele mais a nível da agricultura familiar, porque você tem que é mais dependente do meio ambiente, né? Então se você coloca um esterco animal, ela vai ter que depender da chuva, vai depender do sol para poder estar na solução do solo. Então eu acho assim, a agricultura convencional, ela visa você usando, por exemplo, adubos químicos, né? Mas uma atenção, pessoal, o nitrogênio que está no estérco animal e o nitrogênio que está no adubo inorgânico é o mesmo, né? A diferente é a fonte, né? Então, se você usar mal o adubo orgânico, ele pode contaminar também o rio, como se fosse o inorgânico. Então, o que nós precisamos disso para ter algo viável? Pesquisa. Então, nós temos que pesquisar para falar até que ponto a gente vai no orgânico, até que ponto tem que ir no convencional. Isso se faz com conhecimento, né? Então, a gente precisamos avançar nesse sentido, fortalecer o IID, outras instituições de pesquisa, né? Institutos agronômicos, para a gente poder ter uma pesquisa mais consolidada, né? Ok, então aqui, em jeito de conclusão, o mais importante aqui agora mesmo é apostar em quem faz o trabalho. Certo, eu penso assim, o Angola, né, nós temos tudo, né? Nós temos águas, temos terra e temos pessoas, né, para fazer o nosso país um grande gigante agrícola, mas precisamos dar um dinamismo diferente na forma que se faz a agricultura. Nós temos jovens como nós, muita gente que eu conheço, que temos vontade, nós temos amor pelo país. A gente vai no Brasil, a gente fica lá mais sonhando Angola, isso tem que ter também no meu país. Eu acredito que esse é o diferencial que vai fazer, nesse momento, o país avançar. A pessoa que olha para o país e chora, quer ver, né? Eu quero ver que o meu povo se alimenta bem. Porque comer bem tem que deixar de ser uma necessidade, né? Nós temos que trabalhar que as pessoas comem à vontade. Então a agricultura é para isso, é levar a comida na mesa das pessoas e isso passa fortalecendo o homem do campo, passa em fazer, como eu sempre digo, né, para os meus colegas, temos que fazer programas que é pacote tecnológico. O Pitra, que é uma fazenda, você automaticamente recebe o microcrédito, recebe a pesquisa ambiental, recebe a tecnologia, não tem como separar. Não, há pessoas, por exemplo, no momento, um produtor no Kwanza Norte não consegue ter acesso para legalizar a terra dele. Então isso já impede depois para ele conseguir o financiamento. Mas se ele no único pacote tem um único processo, né, que eu chamo a SIAC do produtor rural, onde ele encontra nesse serviço todas as condições, seja jurídicas, de terra, para poder avançar com a produção.
fazendo isso com pesquisa, com microcrédito e coisas simples, né? Porque sabemos que o país está em crise, temos dificuldade financeira, mas com pouco dá para fazer bem quando bem gerido. Ok. Então eu acredito que temos tudo para avançar e a biodiversidade sai a ganhar. Por quê? Porque você vai produzir de forma sustentável e todo mundo sai a ganhar. As Cada pessoas vez mais são investimento tão necessário no capital humano. felizes. Capital humano é o diferencial, Sim, né? senhor. O diferencial. Obrigado mesmo. Sim. Moisés Cruz, Cruz, obrigado. engenheiro agrónomo. Certo. Angolano. É da Huila. Não, sou de Luanda, mas Luanda, isso famoso não da Huila, não é? morei um tempo na Huila, Huila? depois fui para o Brasil. Brasil, certo. Estive Então, mas em- é de Luanda. Sim, Luanda, Huila. Huila. Eu sou Brasil. angolano. De Boa. Cabinda com Nene de Sim, Maroleste. senhor. Estamos juntos. Tá bom, Até uma obrigado. próxima oportunidade. Obrigado. Aqui a falarmos um bocadinho então sobre a importância da biodiversidade hoje no Dia Internacional. Certo. Agora tempo de intervalo, quando voltarmos então temos muito mais.